Olá pessoal, boa tarde. Falamos ao vivo aqui da reitoria da UFRJ, ao meu lado a reitora Denise Pires, que atendeu ao nosso convite e nós já agradecemos, para conversar um pouco sobre um projeto, um programa chamado Viva UFRJ, que tem provocado uma série de dúvidas na comunidade universitária. Quer dizer, a função da nossa conversa hoje é esclarecer as perguntas e os questionamentos sobre esse programa. O fato é o seguinte: em função da asfixia financeira da universidade, né, que é um cenário muito conhecido das universidades federais, ainda na gestão do professor Roberto Lerner, foi apresentado um projeto, digamos, heterodoxo ou anticonvencional de obter recursos para garantir o funcionamento da universidade em condições dela cumprir as suas funções institucionais. Esse programa se chama Viva. Ultimamente, mais recentemente, algumas discussões têm gerado dúvidas e é isso que eu gostaria de começar conversando com a reitora Denise Pires sobre a essência desse programa chamado Viva UFRJ. Muito obrigada pelo espaço, né? É muito importante que a gente amplifique a comunicação sobre esse projeto. O projeto Viva UFRJ, ele vem acontecendo há cerca de 2 anos. O contrato, através do BNDES, aconteceu em fevereiro de 2019. Portanto, como você falou, é um projeto que iniciou na gestão passada, continua na nossa gestão e deve continuar pelos próximos anos. É um projeto que eu digo que é uma política institucional, não é uma política de determinada reitoria. Por que ele é importante? Ele é importante porque ele valoriza imóveis da universidade que hoje estão depredados, estão abandonados. Então ele busca a valorização desses imóveis e toda essa valorização nos trará a possibilidade de investir em assistência estudantil, por exemplo, em novas infraestruturas para a universidade, terminar as obras que estão inacabadas. Portanto, é um projeto muito grande e importante para o futuro da universidade. Qual é a contrapartida? O que vai ganhar? O que o setor privado vai ganhar nesse programa, nesse projeto? Nós não temos como avaliar nesse momento qual a participação do setor privado. O que nós sabemos é que na região da Praia Vermelha está previsto um equipamento cultural de 1.500 lugares. Então ganha a sociedade carioca, ganha a sociedade fluminense, ganha a sociedade brasileira, com a possibilidade de ter um equipamento cultural naquela região onde antigamente Canecão. Então será um equipamento cultural devolvendo à cidade do Rio de Janeiro aquilo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro retirou no passado e ainda não ofereceu de volta para a sociedade. O que acontecerá, né, naquela região em termos de estudo do setor privado? Nós escutamos muitos boatos. Escutamos que iriam hospitais, supermercados. Vejam, há muito boato. Os projetos, eles não foram apresentados sequer à nossa reitoria, não foram apresentados, portanto, também à reitoria do professor Roberto Lerner. Nenhum de nós da administração central conhece o que o consórcio está fazendo. É um consórcio que tem uma empresa de arquitetura, e não é à toa que existe essa empresa de arquitetura, justamente para que ela possa projetar. Há uma empresa de advogados. Esses advogados estão tratando para que o projeto seja legal, sob o ponto de vista jurídico, e que a universidade não ganhe. Muito pelo contrário, a universidade não perca. Muito pelo contrário, que ela ganhe a valorização dos seus imóveis e também o reconhecimento de que ela está avançando para melhorar a assistência estudantil, melhorar a infraestrutura de funcionamento da universidade. Agora, reitora, em relação especificamente à Praia Vermelha, onde
há uma certa inquietação em relação ao programa, ao projeto. O que hoje, com os elementos que se tem hoje, o que vai acontecer com a Praia Vermelha? Então, nós sabemos que o plano diretor, ele discutiu isso em 2010. Então, nosso plano diretor vigente é 2010-2020. Portanto, ele termina no próximo ano. Coincidentemente, no mesmo momento que nós estamos discutindo o destino de algumas unidades daquela região da Praia Vermelha. Então, há unidades que já aceitaram a Ilha do Fundão. Mesmo essas unidades que aceitaram no passado que viriam para a Ilha do Fundão, mesmo essas unidades serão novamente perguntadas. Nada será feito sem que a comunidade seja informada e que haja uma decisão colegiada. Não é nosso interesse passar por cima dos colegiados superiores, nem das unidades existentes na Praia Vermelha. Já publicamos a portaria da nova comissão do plano diretor, que vai construir o plano diretor 2020-2030, e óbvio que no bojo desse plano diretor, o destino das unidades da Praia Vermelha será revisitado. Então há muito boato e a gente pretende, né, com a comunicação, com a informação que existe na página da universidade, com os vídeos que eu já fiz junto com o pessoal que trabalha na comunicação da reitoria, esclarecer que não é o momento de propagarmos as chamadas fake news. É o momento de estarmos unidos para fazer um projeto que será o projeto da universidade do futuro, de uma universidade fortalecida, de uma universidade que não terá como cartão de visitas aquela fachada abandonada que existe na Praia Vermelha. Nós queremos um cartão de visitas à altura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das informações que circulam nesse ambiente é de que, em relação ao que a atual gestão recebeu do professor Roberto Lerrer, teria havido uma modificação. Isso é verdade ou não é verdade? É mais uma das chamadas fake news. Não houve nenhuma modificação. O projeto Viva UFRJ, ele tem sido elaborado por um grupo de trabalho. Nem essa equipe que nós chamamos de núcleo duro, que trabalhava na gestão do professor Roberto Lerrer, nem mesmo esse núcleo duro foi modificado. A coordenadora do projeto continua sendo a Nadine Borges, que era a coordenadora nomeada pela gestão Roberto Lerrer. Junto a ela estão trabalhando no núcleo duro o professor João Ferraz, da Economia, o professor Vicente Ferreira, do COPEAD, o Ivan do Carmo, que já foi prefeito da cidade universitária em gestões passadas. Esse núcleo continua trabalhando no projeto. Não houve nenhuma mudança no que foi contratado pela gestão Roberto Lerrer junto ao BNDES. Nem o núcleo duro mudou, muito menos o projeto e a concepção do projeto. O que mudou nessa equipe foi o nome do prefeito da cidade universitária, que agora mudou. Nós mudamos, portanto, porque o prefeito é outro. O pró-reitor de planejamento é outro. Então, esses nomes que têm relação com a atual gestão, que eram nomes da gestão, mudaram por uma questão administrativa. Mas o núcleo duro, volto a dizer, é o mesmo, o projeto é o mesmo, nada foi mudado. A pergunta que se faz é a seguinte: na contrapartida que poderá ser oferecida pelo consórcio de empresas, há um critério, há uma prioridade? Até para que possamos priorizar, nós temos que saber quais são os projetos para aquela região e também os projetos para terrenos da cidade universitária. Não é um projeto focado única e exclusivamente nos terrenos da Praia Vermelha. Há terrenos daqui da cidade universitária e de fora da Praia Vermelha envolvidos no projeto. É um projeto muito amplo. A prioridade da atual gestão estudantil e o término das obras inacabadas. Então, nós temos o chamado paliteiro, que nós pretendemos terminar. Nós temos a residência estudantil,
com cerca de 750 vagas que nós pretendemos terminar. São 2 prédios inacabados que também enfeiam a cidade universitária e também colocam a sociedade questionando o nosso papel de não conseguir terminar essas obras. Então, nós precisamos terminar essas obras e precisamos garantir novos restaurantes universitários, precisamos querer que na UFRJ haja mais de 1.000 lugares para os estudantes residirem. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela não pode continuar com apenas 250 vagas de alojamento. E essa é uma preocupação grande da atual gestão. Ampliar o número de vagas de alojamento, melhorar as condições dos nossos alojamentos atualmente, terminar essas obras e melhorar a visão da universidade de fora, de quem está na sociedade nos olhando. Nós precisamos olhar para o futuro, precisamos nos posicionarmos como uma instituição com visão de futuro, como nós temos, de forma desintegrada nas diferentes áreas do saber. Precisamos agora institucionalizar isso que é, sem dúvida nenhuma, uma visão de futuro que a UFRJ tem e que ela pretende se recolocar junto à sociedade e mostrar para a sociedade quem nós verdadeiramente somos. No desenho do Viva UFRJ, pelos elementos que a gente conhece até agora, existe a indicação de que os imóveis da universidade seriam cedidos por um prazo de 50 anos para exploração comercial. Essa exploração, há restrições para os negócios? Eu vou colocar um hotel, vou fazer um galpão, vou fazer, enfim, há um critério para, assim, aqui no Fundão, por exemplo, que tipo de investimento de negócio comercial pode ser usado? Há um critério para isso? Então, na verdade, nós não priorizamos as contrapartidas no projeto que está contratado, assim como não há uma lista, por enquanto, de investimentos que não poderão acontecer ali. Mas é óbvio que, sendo uma instituição acadêmica, com missão clara na formação de pessoal qualificado, né, que é a nossa missão no ensino, na pesquisa e na extensão, nós temos toda a capacidade para definirmos quais são os investimentos que atendem ao que a universidade, ao que é interesse da universidade. Então, se fala em cessão por 50 anos, mas nem isso está resolvido, né? O projeto ele pode chegar para nós agora, final de novembro, quando está previsto que chegue até as nossas mãos, priorizando investimentos, pode chegar sugerindo investimentos, mas vou dar um exemplo. Temos que avaliar com muito cuidado se, por exemplo, o projeto para aquela região onde nós queremos o equipamento cultural de 1.500 lugares, de 500 lugares, porque do lado vai ser um grande shopping center. Isso a Universidade Federal do Rio de Janeiro não aceitará. E nós somos, os terrenos são nossos. É como quando estamos negociando qualquer outro bem que nós temos individualmente. A universidade, aquele bem é da sociedade brasileira, é da universidade, que é uma universidade pública e se manterá pública. Então, há a possibilidade do investimento que for feito ali, digamos que sejam salas de escritório. Essas salas não serão dos investidores, elas continuarão sendo da universidade daqui a 50 anos. Então, quando terminar o contrato, se é que esse contrato será de 50 anos, ele pode ser de 20 anos, ele pode ser de 30 anos, tudo isso está sendo modelado pelo consórcio. Então, fala-se em 50 anos, que é o tempo máximo, mas digamos que o melhor para a universidade seja um contrato que deixe com a empresa que vai investir ali por 20 anos. No final desses 20 anos, será da universidade. Então, veja, nós podemos ganhar prédios com salas de aula no futuro próximo. Podemos ter lugares para salas de cinema, para além do equipamento cultural.
podemos ampliar a atividade que está hoje na Praia Vermelha de direção teatral. Então, há muitas possibilidades com o investimento que será feito pela iniciativa privada naquela região, mas que voltará a ser, porque ele não deixará de ser um bem público. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Nós não queremos... Então, não é verdade privatizar. A privatização seria a passagem definitiva para o setor privado. Não é essa a intenção do projeto. A intenção do projeto é que o setor privado invista, utilize por um número de anos, e mesmo esse investimento, desde o início, ele já vai trazer investimento para o setor público, terminando os nossos prédios, fazendo novos restaurantes. Então, é um investimento que vem do setor privado, mas que ingressa no setor público e ele se publiciza, ele melhora o atendimento público de uma universidade que é pública, gratuita, de qualidade e que quer melhorar a sua qualidade. Reitora, nós estamos falando de forma abrangente, mas chegando pela internet algumas perguntas. Maria Moura, ela gostaria de saber especificamente sobre o destino da Casa da Ciência. A Casa da Ciência, assim como o Instituto de Psiquiatria, continuarão na região da Praia Vermelha. No plano diretor não estava sequer previsto que essas unidades sairiam da Praia Vermelha. Então não é nosso interesse que essas instituições saiam da Praia Vermelha, a menos que as instituições que lá estão queiram sair da Praia Vermelha. Mas não é nossa intenção. Nós achamos que a Casa da Ciência está muito bem naquela região da Praia Vermelha para atender ao público. Mas por que não, no futuro, ter uma Casa da Ciência 2 na Ilha do Fundão? Aqui há uma outra população também a ser beneficiada pela ciência que se faz na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então há um público-alvo naquela região, por isso a gente mantém a Casa da Ciência ali, mas aqui na cidade universitária há um outro público-alvo, por que não pensar numa nova Casa da Ciência na cidade universitária? Esse é o futuro que eu quero prospectar, é a ciência sendo capilarizada e transformando a sociedade brasileira, não se fechando dentro de um muro intocável. Essa não é a academia do século XXI. A academia no século XXI ela tem que estar aberta para a sociedade e atender não ao que ela pretende, mas ao que a sociedade pretende dela. Chegaram outras perguntas aqui pelo Facebook. Eu reuni num grupo só, que basicamente eu sei em relação a quem vai dar a última palavra no projeto. Se é a universidade ou se vai ter interferência de fora. A outra questão que se aproxima dessa, assim, as comunidades locais seriam ouvidas no processo de definição, de aprovação pelo Conselho Universitário sobre o que vai acontecer com o programa, a implantação do programa? Então, na verdade, o projeto, muito obrigada pela pergunta, porque o projeto ele já inclui um grupo de trabalho da Prefeitura do Rio. Nós estamos falando de uma área muito valorizada da cidade do Rio de Janeiro, que tem prédios tombados, que tem visada tombada. Então, a vista, por exemplo, do morro do Pão de Açúcar, do Morro da Urca, são tombadas, são visadas tombadas. Então, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está trabalhando em conjunto com esse consórcio do BNDES e com o grupo de trabalho da UFRJ. E também com a Associação de Moradores, todos estão sendo ouvidos. O projeto está sendo construído por todos. Não é um projeto do BNDES, nem da UFRJ. Ele é um projeto que tem o BNDES como articulador, o grupo de trabalho da UFRJ como articulador, mas está a Prefeitura do Rio, junto ao governo do Estado, né? Vejam que a Alerj destombou o nome Canecão, que estava tombado para aquela região. Isso foi um movimento importante da universidade, em conjunto com os parlamentares. Nós continuaremos atuando assim. Quando o projeto chegar, né, o projeto que chegará para a universidade já será um projeto que levou em consideração tudo isso. Os prédios tombados, as visadas tombadas, o que a cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro construiu junto à universidade. Quando o projeto chegar aqui, nós
não abriremos mão de discuti-lo em todas as instâncias acadêmicas, apesar de que a contratação desse projeto no passado recente, pela gestão anterior, ela foi feita somente com aprovação no CSCE e pelo Conselho de Curadores. O nosso Conselho de Curadores é o local que avalia o que nós fazemos com o nosso patrimônio. Esse conselho, ele tem membros, inclusive, de fora da universidade, membros nomeados pelo Ministério da Educação. Esse conselho avalia a questão patrimonial internamente, mas a atual gestão não abre mão da avaliação e definição final pelo Conselho Universitário. É uma questão que deve unir a Universidade Federal do Rio de Janeiro e não desagregar. É nossa intenção, minha e do Fred, que a UFRJ fique cada vez mais unida em torno de um projeto que é um projeto para o bem comum, para o coletivo. Pessoal, a gente está falando aqui do futuro da UFRJ. Essa conversa aqui com a reitora Denise Pires fala de um projeto estruturante, num momento muito difícil para as instituições federais de ensino superior, por uma conjuntura adversa que nem precisa comentar. Professora, a Lucinda Oliveira tem uma preocupação. Como se vai garantir que os contratos serão cumpridos e fiscalizados? Mas eu junto a essa pergunta o seguinte, nós temos prazo para isso. Quais são os prazos previstos para que a gente encerre comecem a acontecer aqui na universidade? Então, chegando o projeto, ele vai ser publicizado, né? E nós estamos... Na verdade, há sempre atrasos nesses processos, porque nós queremos entregar para a sociedade para a comunidade da universidade um projeto bom, que seja um projeto de alto nível, mesmo que a gente possa mudá-lo depois. Mas é muito melhor do que trabalhar em cima de um projeto que não está qualificado, que, por exemplo, mexe com prédios tombados, que mexe com a visada tombada. Então, esse projeto ele parte de premissas que são muito importantes para nós, que são a qualidade do projeto. Então, ele só será apresentado nos conselhos, nos diferentes conselhos da UFRJ, após a administração central, através do grupo de trabalho, Nadine Borges, Ivan, o João Ferraz, o Vicente, esse grupo de trabalho, mais o nosso atual prefeito, enfim, todos que compõem esse grupo de trabalho do Vivo UFRJ, depois que eles derem o aval, nós vamos publicizar. Mas tem um cronograma aí. Então, o cronograma nesse momento está final de novembro. Eu não sei dizer se ele será cumprido, porque ele já foi julho, ele já passou para agosto, agora está final de novembro. Então é muito difícil a gente determinar que nós teremos como analisar esse projeto no final desse ano. Digamos então que ele seja apresentado no final de novembro. Quando as aulas retornarem, quando o recesso do terminar, nós pretendemos que ele já tenha sido amplamente publicizado e discutido nas unidades, nos centros, e que comece a discussão no nosso Conselho Universitário no primeiro semestre de 2020. Quem sabe teremos um projeto pactuado por toda a comunidade da UFRJ para brindar o nosso centenário e prospectar os próximos 100 anos. Para terminar, de embaraço em relação à disposição do BNDES de tocar o que já foi acertado por questões políticas mais gerais, por uma interferência do MEC, pela questão relacionada ao Futurice, enfim, pelos projetos que não estão sintonizados com a universidade pública. Pode haver algum tipo de embaraço nesse sentido? Na verdade, tem várias explicações sobre esse assunto, estão no site do Vivo UFRJ. O site é oficial, né? Eu acho muito importante que as pessoas interajam com esse projeto. Há lá perguntas e respostas. Todos, por favor, participem. É um site que está
no site da universidade, é o oficial. Por favor, evitem sites que não o site da universidade. Então, o frj.br é o site que direciona para o Viva UFRJ para perguntas e respostas, perguntas muito importantes como essa que você me fez. Na verdade, o BNDES, ele está prestando serviço para a universidade e disse que o BNDES tem uma nova roupagem, será um banco mais prestador de serviço. Então, está no escopo do atual BNDES esse projeto. Ele presta serviço de que forma? Através do contrato desse consórcio. Então, quem elaborou todo o processo licitatório do consórcio foi o BNDES e não a nossa Pró-Reitoria de Gestão e Governança. Então, o BNDES ele está intermediando o contrato do consórcio, não mais fazer o projeto. Se a UFRJ decidir que vai continuar com os terrenos como estão, ela precisa pagar algo em torno entre 200 e 300 mil reais para o BNDES como uma forma de multa. Caso a licitação prossiga, nós não temos mais nada a pagar. Tudo que tinha que ser pago para o contrato do consórcio já foi pago na gestão do professor Roberto Lerrer. Por isso eu digo que não é possível que acreditem que houve mudanças no contrato. Um contrato que foi não só assinado, como pago pela gestão anterior. Não há como a gestão atual mudar o escopo desse contrato, mudar os estudos que estão sendo feitos, mudar a concepção do projeto. O projeto foi concebido na gestão anterior, ele está sendo continuado pela atual gestão, que acredita ser esse um projeto que é uma política institucional, que prospecta o futuro da universidade, que garante que o nosso patrimônio continue sendo nosso, e por isso ele é um projeto muito bom. Nós não perderemos patrimônio, não haverá privatização do patrimônio, haverá, por outro lado, valorização do patrimônio. Mas que para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma, é importante que haja fiscalização do contrato e acompanhamento jurídico desses contratos, como muito bem foi perguntado, e a administração central precisa cuidar para que isso aconteça, e nós estamos dispostos a cuidar muito bem desse projeto. Bem, reitora Denise Pires, faltou alguma coisa nesse recado que você está mandando aí para a comunidade universitária em relação ao Viva UFRJ? Eu faço um apelo, o apelo é que a comunidade universitária, assim como a sociedade toda que tem interesse no projeto, que ela visite o site oficial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela não dê ouvidos às chamadas fake news, que ela se informe através de perguntas e respostas do site, que ela escute os vídeos que foram elaborados pela nossa coordenação de comunicação, que ela realmente interaja com o projeto, que é um projeto não só bom para a universidade, mas para a sociedade carioca e fluminense. Talvez seja um projeto que se torne um projeto modelo para outras instituições públicas, levando ao fortalecimento do patrimônio público. Visitem o site oficial, escutem as palavras da reitora, que se compromete com a seriedade e com a discussão do projeto em todos os colegiados superiores. Nada será feito de forma autoritária, somente se a Universidade Federal do Rio de Janeiro estiver unida em torno desse projeto. Bem, pessoal, este foi o Sintufest de Linha Direta deste 21 de outubro, primavera de 2019. Nós voltamos a agradecer imensamente a segunda participação da reitora Denise Pires no nosso programa. Eu sou Luiz Maranhão e convido você para a próxima edição do Linha Direta. Muito obrigado e até a próxima.